lá está, uma das coisas que muitas vezes nos surgem é, então e porquê que não me disseram que isto ia acontecer? Isso é Então, muito, muito forte, não é? isso, isso é muito forte e acontece muito em contextos de terapia, eu realizei a terapia e entretanto isto aconteceu mas vocês não mencionaram nada. Pronto, ou seja, esta parte da previsão, não é? Está sempre muito presente e muito associada à parte de espiritualidade. Sem dúvida. E para mim, como sou astrólogo, está muito, pronto, ligado ao meu ofício, não é? A importância da previsão e dessa questão será que será que o conhecimento que nos vem de uma forma antecipada é benéfico ou não é? E isso lança-me aqui várias ideias interessantes que nós podemos conversar, que é, por exemplo, é perceber que acho que desde que há história, desde que os humanos se pararam, se fixaram, a importância da previsão. Porque prever permite antecipar. A grande questão é da antecipação, não é? Então, se nós soubermos antecipadamente o que vem no futuro, podemos antecipar. E isto é um movimento que está já relatado em vários livros, que é essa importância da previsão como uma ferramenta de antecipação. Agora, uma coisa é tu antecipaste, outra coisa é tu amedrontaste. Ora, aí está. Isso é que Ora, é aí uma está. das grandes coisas que a previsão é um jogo de cintura, porque uma informação que pode ser extremamente benéfica, por exemplo, no futuro é preciso, lá está, o kit de 2 dias, não é? Como nós temos este apagão em Portugal, é Isso. preciso nos prepararmos porque um dia possa haver uma catástrofe, uma situação e precisamos todos estar preparados. Isto permite-nos preparar, antecipar a situação. Agora, se Exato. eu ficar com medo de hoje até um dia que essa catástrofe aconteça, então provavelmente isso não é benéfico. Não, de todo, de todo. E há pessoas que uma das outras armadilhas também é o eu só faço se a previsão disser que vai correr bem. Ou eu só faço se alguém me disser que é por ali. Então as previsões não servem para isso. Porque uma previsão por si só é apenas algo, é uma possibilidade, nada mais. Nós é que temos de fazer todo o caminho para podermos aproveitar essa energia que está ali. Há uma possibilidade. Nós é que vamos fazer com que corra de uma forma, seja mais harmónica ou menos harmónica essa experiência. Né? Mas aquilo é quase uma bolha de energia que está ali no ar. Isso é uma boa ideia, é uma boa metáfora, eu acredito nisso e também acredito na questão que é uma coisa que muitas vezes me perguntam sobre a questão da previsão. Será que existem, eu acho que há duas vetores aqui importantes. Então, se nós, por exemplo, há uma forma de previsão que é, imaginando que tu vais todos os dias ao café à mesma hora, é fácil prever que um dia no futuro volta daquele café àquela hora. Então, muitas Exatamente. vezes aquilo que nós produzimos, não é, no nosso dia a dia, desenvolvemos as nossas práticas, os nossos ritmos, as nossas rotinas e os nossos padrões, vão como criando um futuro. Então é fácil prever que uma pessoa que vai ao casino jogar todos os dias, ao domingo às 10, ou aos domingos às 10 horas, que é provável que ele volte àquele sítio naquela hora, ou que vai ter aquele relacionamento com outra pessoa. Então uma forma muito fácil de nós percebermos que tipo de relações tendemos a atrair é estudar todas as relações que temos para trás, porque a probabilidade de Exato. repetição desse padrão existe. Então nós temos esta forma de previsão que é estuda o teu passado, que é o estudo da astrologia, né? Estuda os ciclos do passado para entender o teu futuro. Agora, existem coisas que nos estão alinhadas no nosso futuro, vamos pensar assim, naquilo que vai para nós, que eu acredito que estão alinhadas. Agora, é o que tu estavas a dizer, será que isso vai-me destruir ou vai-me construir? É uma escolha já Isso. ativa da pessoa que pode agir nessa conformidade, não é? Então, se eu posso viver uma ruptura relacional e morrer com ela, entre aspas, ou posso libertar-me com ela. Então, Exatamente. o evento aconteceu, eu rompi o relacionamento, mas a forma como eu giro emocionalmente ou giro essa questão na minha vida pode ser diferente mediante a consciência e as características de cada um de nós. Então, eu acredito também nesse lado que existem eventos que estão alinhados na nossa vida que vão acontecer, mas que o nosso papel ativo é a forma como nós vamos geri-los e E dinamizar essas dinâmicas. Faz sentido para ti, Filipe? todo sentido, é mesmo isso. Aliás, e muitas vezes essa questão das previsões, que muitas vezes em contextos mais espirituais surge pelas premonições, surge pelas intuições, muitas vezes isso também é papel, tocando aqui um bocadinho no outro vídeo que nós já gravamos, isto também toca muitas vezes no papel de como é que o nosso próprio mentor espiritual atua perante a nossa caminhada da vida. Então ele nunca nos vai surgir uma mensagem interna a dizer faz assim e vai correr bem.
vai surgir uma mensagem de, olha, isto é uma possibilidade. Se te posicionares desta forma, se calhar vai ser mais proveitoso para a tua experiência. Então, mas nunca uma previsão nunca está dependente da ação de cada um, porque o que nós fazemos é o que vai materializar. A forma como vemos essa informação que chega, ou isso que está, ou que pode estar no nosso caminho, é o que vai materializar a forma como nós a vamos viver. Mas sem a nossa Exatamente. interação. Não, Isso não. eu concordo plenamente contigo. E é outra coisa muito importante que eu valorizo na previsão. Uma boa previsão, ou melhor, uma boa previsão no sentido, a nossa integração, uma boa integração da informação de uma previsão Isso, pode ser extremamente benéfica para a nossa vida. Porque, isso mesmo. por exemplo, se eu sei que está alinhado no meu futuro uma experiência, não é? Ou, mas pensar os moldes de uma experiência na minha vida, eu posso, de alguma forma, lá está, antecipar-me e preparar-me para ela de uma forma mais consciente. Vou dar algum exemplo. Se eu sei que existe uma probabilidade alta de eu mudar de trabalho, eu posso, de alguma forma, criar um pé de meia para que, se alguma coisa acontecer, eu não ficar despreparado, não ficar a ter Isso, que viver. Então, há um lado da previsão que eu acho que isso é por isso que a previsão é tão usada, e normalmente nós falamos previsão e surge logo os meios espirituais ou holísticos, mas a previsão é usada nas finanças, na saúde, em todas as áreas das empresas, quer dizer, tudo faz previsão. Né? exato. Qual é os valores que tu vais ter no futuro? A tua empresa está a crescer, qual é a previsão de crescimento? Então, tudo, nossa sociedade está alinhada ou está construída em cima da De previsões. antecipação. Exatamente. Claro que sim, claro que sim. E Aliás, isso é que desculpa, nos deixa-me só move. complementar uma coisinha, Diego, desculpa. Aliás, quer a nossa sociedade agora, quer a sociedade antigamente, porque tu vais a ver desde os papas antigamente, no início da fundação, eles usavam muito o conceito de astrologia, apesar de na praça pública condenarem, mas internamente isso era utilizado. Grandes exércitos, Roma usava o conhecimento da astrologia para movimentações estratégicas da tropa. Então, isto vem tudo desde trás, esse conceito da previsão, só para ligar ao que estavas a dizer, e muito bem, é algo que nos acompanha, está presente na nossa realidade. E faz parte de nós como seres humanos, porque nós temos essa necessidade de tentar, não é? A nossa própria consciência permite-nos viajar num futuro possível, ou criar futuros possíveis e perceber como é que esse futuro possível vai acontecer, é super benéfico para nós nos prepararmos. E sobre essa questão da história, no Museu de Londres, no Museu Britânico, existe chama-se esqueci-me do nome, um cuneiforme, que basicamente é uma escrita em argila que existe Isso, escrita com que as sim. folhas, que é uma escrita funiforme, e eles tinham isto numa biblioteca, e há um livro, há uma dessas padrinhas com escrita que está lá no Museu Britânico, que é uma astrologia horária, a dizer, eu vou ganhar a guerra ao presidente, ao Reneiro X, e aquilo é 700 anos antes de Cristo, salvo erro. Então, a necessidade de perceber como é que a guerra ia acontecer e se valia a pena combatê-la e entender todos esses contextos é benéfica. Então, as pessoas dizem, eu não vou à previsão porque eu tenho medo do que vão me dizer e depois eu vou ter medo do futuro e depois vou ficar numa ansiedade. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu padrão e Claro. cada um tem que se respeitar e se sentir que isso é capaz de não ser benéfico para si, faz todo sentido não decorrer a isso, mas pode ser muito interessante porque de Exato. repente pode trazer consciências de coisas que estão alinhadas, mais uma vez, e permitem tomar boas decisões ou decisões mais conscientes para que tu não possas viver, ou melhor, possas passar pelas experiências mais conscientes. Isso é uma das coisas muito importantes. Agora, mais uma vez, qual é o grande perigo? Se tu sabes que vais acontecer isto e tu estás constantemente a mentalizar em medo, vai-me acontecer, vai-me acontecer, vai-me acontecer, então a ansiedade e o desgaste vai acabar connosco, não é, Filipe? Isso é completamente destrutivo. E muitas vezes as pessoas têm a ideia que uma previsão é absoluta. Exatamente. Existe também esse engano. E uma previsão não é absoluta. Lá está. É uma possibilidade que existe num campo, no nosso fluxo. A forma como nós a vamos integrar vai fazer com que, como é que materializamos esse fluxo, mas de forma alguma ela é determinística ou absoluta, porque existem muitos fatores em nós mesmos, da forma como vamos integrar essa possibilidade no nosso campo. E o risco muitas vezes é ficarmos reféns dessas informações, porque muitas pessoas têm aquele mau conceito de que uma previsão, vai acontecer.
há uma probabilidade de, mas tudo depende Eu costumo, como é que nós nos movimentamos de hoje em dia perante esse momento. É só eu, isso. eu vou-te dar um exemplo, às vezes pronto, que eu com humor negro, ok, admites, vamos pôr aqui uma bolinha de humor negro, Sim, exato. porque eu vou usar o humor negro para ilustrar uma questão muito gira, que é, imaginando que eu sei que uma previsão aos 70 anos vai acontecer uma desgraça, mas se eu morrer aos 50, então acabou, Então, não é? exatamente. É isso É, mesmo. É isso. é basicamente isto. Então, às vezes nós estamos preocupados, ai, não sei o quê, vai-me acontecer aquilo e tal, não sei o que mais. E se calhar esquecemos de ver, ok, aqui está lá e eu posso-me antecipar e preparar, fixe. Mas se eu não cuidar da vida daqui até lá, então, basicamente, se calhar nem chega até lá, É isso não é? mesmo. É isso mesmo. E até porque as previsões, a meu ver, são muito interessantes. E acho que nós concordamos com isso. As previsões são muito interessantes. Mas vistas, são mais interessantes ainda quando elas são vistas de uma forma de que nós estamos envolvidos num fluxo, não é? Existe um caminho, existe um percurso. Nós não estamos aqui porque simplesmente alguém se lembrou de nos colocar cá ou nós lembramos-nos de vir para cá. Então, todo existe um fluxo. Nós estamos permanente num fluxo de espaço e tempo em que nós nos movimentamos. Então, se nós soubermos, ou tivermos a possibilidade de ter acesso a alguma informação do que virá, apenas nos permite prepararmos-nos para esse caminho. Ponto. De forma alguma quer dizer que isso vai, sem dúvida, ser algo incontornável. Sim, está lá aquela energia, mas nós podemos, dos maiores desafios, muitas vezes surgem grandes oportunidades de crescimento. Não é? Ou surgem sempre oportunidades de crescimento. Então, de uma previsão de um momento que pode ser mais difícil, se encararmos da forma certa, surge um momento de crescimento enorme, noutra vertente. Então, E é mesmo, há tantos exemplos do que tu acabaste de dizer, Filipe, que gastaríamos aqui o resto do dia ui, a falar de exemplos exatamente. concretos disso, não é? De que forma é que os piores desafios e os piores momentos foram grandes momentos virais, em grandes momentos de consciência na vida de todos nós, não é? Então, o medo realmente eu acho que é o pior, não é? A pior forma de viver previsão e viver a vida de uma forma geral, mas particularmente hoje da previsão. Nós estamos a falar hoje da previsão. E é isso, perceber, ok, se existe este, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo só para ilustrar. Imagina que eu tenho um relacionamento tóxico e vem mais uma vez um corte relacional, pode ser extremamente benéfico. E se calhar naquele Exato. momento eu dizer, ih, vamos acabar, vamos separar daquela pessoa, e como é que vai ser a minha vida e tal, não sei o quê. Agora, em retrospectiva, passar 2, 3, 4 anos, olho para trás e digo, ai, aos pessoas olhem para trás e digo, como é que é possível? E graças a Deus eu ter Ainda bem, ainda exatamente. É bem que eu morreu isso. aquele relacionamento, ou que eu mudei daquele trabalho, ou que eu mudei aquele ambiente, ou que eu mudei de casa, fui para ali. Então, isso é uma das coisas muito interessantes que a astrologia também nos ajuda a entender, que é o evento está lá. Agora, a forma como tu vais encarar aquele evento, a forma como vais surfar aquela onda, faz-te tu desenvolveres uma experiência totalmente diferente. E Completo. quando tu tens consciência, por exemplo, uma das coisas muito importantes, e eu acredito nisso também, que tu começaste por chamar esta frase, porque é que não me disseram que isto ia acontecer? A pergunta é, tu estás preparado para se calhar tu perceber essa informação? Ora aí está. Ora aí está. E isso já aconteceu muitas vezes em terapia espiritual, Diego. É mesmo, às vezes existe aquela questão da pergunta, mas porquê que os mestres não me disseram? Porque naquele momento não ia agregar nada de importante para o teu caminho, naquele momento. Então agora viveste essa experiência, e agora já estás preparada para saber que se calhar o caminho não é tanto por aqui, mas aconselhamos-te a seguir por ali. Porque também é preciso ter essa capacidade de receber informação e saber o que fazer com ela, o que atuar perante essa mesma informação. Não é? E às vezes é mesmo esse o caso do não preparado, ou da própria pessoa não ter a responsabilidade para encaixar essa informação na sua experiência. Então é muito É mais. muito interessante. É, E desculpa ter interrompido, mas também às vezes nós queremos que a vida corra de uma forma e quando ela não corre, dizer, ai, mas espera aí que se calhar. Então às vezes também pode ter a ver com uma questão de idealização. Nós queremos que a vida seja de uma forma, não é? Dar uma previsão que eu quero, é isso, aquela não que é? eu quero que é boa para o que eu estou a pensar. É isso. E às vezes não é aquilo que nós queremos, não é? Não vale a pena nós tentarmos aqui adoçar a pila. Às vezes acontece, claro, todas as vidas aconteceram coisas que nós não era aquilo que nós idealizávamos. Isso. Agora, e será que aquilo que aconteceu foi melhor ou pior para nós? É uma boa pergunta, Isso é uma excelente pergunta. não é? E se calhar nós podemos dar essa resposta em retrospectiva. Em antecipação é muito difícil, mas em retrospectiva nós podemos pensar na nossa vida, desde o momento que nos trouxemos até agora.
será que se a vida tivesse acontecido exatamente como eu queria, era melhor do que aquela que eu tenho? É isso, é isso. Então, daí surge que todos os momentos, os crescimentos só acontecem com mudanças, todas as mudanças que surgem, vamos abraçá-las porque tudo tem algo de extremamente positivo. Seja de aprendizado, seja de crescimento, seja de uma nova consciência, seja do que for, por mais desafiante que possa ser. Então, vamos aproveitar e abraçar todas as mudanças e não tenhamos medo daquilo que as previsões às vezes nos possam dizer, porque tudo isso, nós estamos num fluxo e esse fluxo é um propósito, o vosso crescimento. Então, vamos abraçar essas mudanças que podem surgir daí e encará-las com a maior harmonia, alegria, encarar as coisas de frente, sem medo. E acho que isso é fundamental E para. usar o conhecimento para a nosso favor, não é? É uma Tem, das coisas que eu, em todas as consultas, todos os cursos, as pessoas às vezes dizem, eu tenho medo de não sei o quê. Essa é a pior forma de nós vivemos a informação, não é? Então, todas as propostas têm um tema. O que é a grande diferença? A consciência. E aqui acho que nós partilhamos. Então, a sem dúvida. forma da consciência e aquilo que se um dia formos a uma consulta de astrologia, tarot, de I Ching, de búzios, e 30 por uma forma que existe oracular hoje em dia, não é? E ao receber uma, uma recepção, receber uma canalização de um guia. Então, usar esse conhecimento para nos construir, não é? Para nos empoderar, para nos preparar. Nós percebemos, se calhar, se nós estamos a receber aquela informação, primeiro não achar que, ok, é lá porque esta pessoa me disse vai acontecer, porque nós todos somos humanos, então existe sempre uma margem de erro e seria inconsequente nós acharmos que existe alguém, pelo menos que eu conheça, que não existe qualquer porcentagem de erro, não é? Então isso para mim é um bocadinho difícil de conceber. Nós todos somos Sem dúvida. humanos, nós todos temos limitações técnicas do nosso próprio corpo, da nossa própria consciência, Claro. mas sem dúvida que nós podemos agarrar essa informação que nos dizem e dizer assim, ok, como é que eu posso me construir com esta informação? E não de uma forma dizer como é que eu posso me aprisionar com esta informação? É, tendo medo, ficando com ansiedade, Exatamente. pondo. E eu já tive isso. Eu já acabei uma relação com uma pessoa. Diogo, tu devias acabar com esta pessoa, não sei o quê, quando era mais jovem, quando não tinha tanto conhecimento. E agora eu percebo, ok, eu não vou dizer se foi bom ou se foi mal, porque foi o que foi a experiência que trouxe-me até aqui, mas sobretudo perceber, ok, se esta informação chega até mim, ela enriquece-me, constrói-me, porque muitas vezes nós estamos a receber previsão e a energia que passa é pelo medo. Dizer, vai-te acontecer, não sei o quê, vais perder, vais... E essas energias eu acho que não são mais interessantes. Agora, por exemplo, quando eu vejo o relatório de uma empresa, não é? O Filipe está do mundo corporativo, e vejo, olha, esta empresa está em declínio económico, eu posso começar, olha, eu tenho que fazer uma reformulação. Esta empresa está em crescimento, olha, eu posso tirar o fruto. E se calhar dessa forma nós podemos construir-nos com a previsão de uma forma mais interessante, não achas, Filipe? Bem mais interessante e de uma forma que nos permita, lá está, fazer aquelas pequenas mudanças. O que é que a previsão, o que é que nos permite? De uma forma também muito simples. É aquelas pequenas correções que tu tens de fazer em voo, não é? Quando vais em voo, não é? Ninguém voa em linha reta para lado nenhum. Nós vamos sempre fazendo pequenas correções de caminho. As previsões são muitas vezes as dicas do, olha, se calhar por aqui, por esta coordenada a coisa foi melhor. Depende de nós que estamos no papel ativo da condução de toda a nossa experiência, dizer, ok, então se calhar isto faz sentido, eu vou mudar neste sentido porque vou ter esta atitude assim. Então são aquelas pequenas correções de rota para nos levar ao nosso destino. Por isso, estar atento e não ter medo dessas mudanças.